Abra sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 45, verso 22. Profeta Isaías, capítulo 45, verso 22. Aleluias. Glória a Deus. Vamos meditar nesse texto. Olhai para o Senhor, olhai para Deus. Na verdade, no hebraico significa voltai-vos para mim. Vamos ler o versículo, só um versículo bíblico. Isaías 45, 22. Diz assim: volte-se para mim, voltem-se para mim, ou olhem para mim, e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus, e não há outro nenhum, e nenhum outro há. Amém, queridos? Senhor Jesus, no nome do Senhor, tua palavra é lida. Agora eu rogo ao Espírito Santo que ministre a tua igreja. Eu me submeto ao Espírito do Senhor. O Senhor fala, edifica a sua noiva, a sua igreja, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o profeta Isaías, ele é um profeta que ele comenta bastante sobre a questão visionária, a questão visão. Ele mesmo, o profeta Isaías, ele teve uma grande experiência com Deus. O capítulo 6 mostra para nós que Isaías se dirigiu para o templo orar. E no momento mais de crise do seu ministério, ele vai para a oração no templo. E lá orando no templo, ele tem uma visão. É uma visão dos céus. É uma visão do trono de Deus. Ele tem uma visão dos anjos de Deus adorando a Deus. Então, Isaías é um profeta que ele é bem visionário, e mediante as suas profecias, ele foi o que mais profetizou sobre o Senhor Jesus. 700 anos antes, ele era tão visionário que ele já mais profetizou sobre o Messias, que era Cristo. E o versículo que lemos nessa noite é exatamente isso: olhai para mim e sejam salvos. É uma expressão de Deus para o povo. Olhai para mim. Olhar, na verdade, é fitar os olhos, é estar com os olhos fixos, fitados no propósito, no projeto, naquilo que Deus tem para nós. Eu gostaria de chamar a tua atenção nessa noite. Como está a sua visão? Como está o seu foco? Como está a sua determinação para com Deus? Tua visão está fixa em Deus? No passado, 1850, nós temos um testemunho que um moço adolescente, ele, devido ao tempo estar um frio muito forte, muita neve, e ele não conseguiu chegar à igreja que ele ia. Então ele entrou numa congregação, uma igreja pequena, e
vou assistir o culto por aqui. E naquela noite, uma noite fria, gelada, complicada, úmida, o pastor da igreja também não apareceu ali, com dificuldade de chegar àquele local. Aí uma pessoa simples da igreja viu que o pastor, o pregador, não estava naquele local. E aquele homem simples disse: olha, não podemos deixar de fazer o culto. Como nós vamos deixar e não vamos fazer o culto ao Senhor? Então ele tomou a frente e ele abriu a Bíblia exatamente para ministrar nesse versículo bíblico: olhai para mim e sede salvos. Isaías 45, 22. E aquele jovem adolescente, naquela noite, vendo aquele homem muito simples pregar, foi tocado pelo Espírito Santo. E aquele homem se converteu, aquele jovem se converteu, aquele jovem adolescente. Entregou a vida a Jesus, recebeu o Senhor Jesus, e esse jovem, mais tarde, se tornou Charles Spurgeon, um dos homens que se tornou o príncipe dos pregadores. Um alto nível de conhecimento, foi estudar a palavra do Senhor, foi aprofundar, foi buscar experiências com Deus, foi orar, mergulhou em Deus e foi um grande homem visionário. Dizem que Charles Spurgeon escreveu 80 e poucos livros. Eu não sei o número exato, mas que dá 80 e poucos. Muito bem. Deus, Ele chama as coisas frágeis, fracas, às vezes loucas. Para quê? Para confundir às vezes os fortes. Às vezes para confundir até aqueles que se julgam muito sábios. Muito bem. Deus pode mudar a nossa visão. Como Deus mudou a visão do profeta Isaías. Quando ele entrou no templo e ele orou, ele buscou o Senhor e o Senhor deu aquela experiência para ele. E qual é o convite? Olhar para Deus. Fixar os olhos no Senhor. Fixar o propósito. O teu alvo. Qual é o teu alvo? Qual é, por exemplo, o teu alvo de vida, teu propósito de vida? Você tem uma fé equilibrada a ponto de não tirar os olhos do Senhor? Nós somos convidados a manter os olhos no Senhor, manter os olhos fixados em Jesus. Na carta de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tendo os olhos fixados, fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor, o consumador, mas a nossa visão precisa estar nele. Jesus, na sua palavra, é clara. O apóstolo João, ele declara: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ninguém chega lá se não for por Jesus. Sendo Ele o caminho, a verdade e a vida, essas três coisas são importantes. Minha jornada, minha caminhada, meu trilho, meu propósito é não sair
do trilho, não parar na minha jornada, eu preciso caminhar. E para mim caminhar, eu preciso andar na verdade. Amém? Então eu tenho que estar fixado no propósito. Eu tenho que olhar para frente. Eu preciso caminhar. Vai acontecer muita coisa em volta de mim, em volta da gente, em volta de nós. Aconteça o que acontecer, vamos fazer igual o apóstolo Paulo. O nosso alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. Então, caminhar na verdade, visão fixa na verdade, na palavra. Queridos, visão fixa na vida verdadeira. Jesus é a vida. Ninguém chegará ao céu se não for por Ele. O profeta Isaías profetizou: olhai para mim e sede salvos. Ou voltem-se para mim. O coração volta para mim. Você tem tirado os olhos de Jesus? Como está a sua fé? Tem andado vagamente? Irmãos, é perigoso. Quanto o nosso olhar, ele precisa ser firme em Jesus. Nós vemos na Bíblia um homem chamado Ló. O que a Bíblia mostra para nós a história de Ló? Ló, ele é mencionado pelo apóstolo Pedro, que diz assim na carta de Pedro: o justo Ló afligia sua alma. O justo Ló afligia sua alma, porque ele vivia onde? No meio da cidade lá de Gomorra. Ele era um cara que tinha ali as suas propriedades, tinha ali sua família, tinha ali suas filhas e tinha sua mulher. Ele era um cara importante, Ló. E por ele viver em Sodoma e Gomorra, Pedro descreve que por ele ser justo, ele se afligia. O foco dele estava em Deus, servir a Deus. Veja bem, irmãos, muitas vezes, qualquer um de nós passamos por aflição. Nós temos as alegrias, mas nós temos as aflições também. É natural isso. Mas Ló seguiu o propósito dele. Até que o dia o Senhor envia os seus anjos para tirar Ló daquela cidade. Para tirar Ló, porque aquela cidade seria consumida. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor tirou Ló. E era para ele sair depressa da cidade. E não nem olhar para trás. Ele tinha que ir rapidamente. A Bíblia fala que Ló e suas filhas se retirou da cidade. Eles saíram. Mas a mulher dele, seu coração estava preso na cidade. O coração da mulher de Ló estava fixado naquela cidade. E a Bíblia diz que ela não olhou para o propósito. Ela não olhou para frente. Ela ficou com a visão para trás. E a Bíblia diz que ela se transformou numa estátua de sal. Quantas pessoas não estão aí parecendo uma múmia, parecendo uma estátua,
sem direção, sem visão, sem fé, para baixo, farol baixo. Queridos irmãos, nós como cristãos somos convidados a olhar para o Senhor. Nós somos convidados a ter uma vida de fé. Nós somos convidados a viver vida de propósito. Quantos têm propósito aqui? Nós vamos perseverar nisso. Então essa mulher, ela não perseverou. Ela virou uma estátua. Deus não quer isso para você. A Bíblia, isso está escrito em Gênesis, capítulo 19, versículo 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Ela olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Sabe, quanta gente abandona o pecado hoje, amanhã volta lá, comer o pecado de novo. Igual Pedro fala lá, é como um cão que vomitou e volta lá no vômito de novo. Deus não quer isso para a tua vida. Deus quer que nós tenhamos visão do propósito de Deus, da sua palavra, firmado no caminho, na vida e na verdade. Amém, queridos? O Senhor quer isso para cada um de nós. A Bíblia diz no versículo 27 de Gênesis 19, na manhã seguinte Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. Abraão tinha orado a Deus para que Deus livrasse Ló daquilo lá. Abraão tinha propósito com Deus. Versículo 28 vai dizer: e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Veja bem, queridos, e imagina o coração daquela mulher que se tornou uma coluna de sal, ficou lá presa naquilo que ela vivia, naquilo que ela tinha. Ela não valorizou mais o Senhor. Então nós precisamos tomar cuidado para que a gente não fique aí prisioneiro como essa mulher ficou. A gente tem que caminhar, amém, queridos? A gente tem que caminhar. Jesus, ele afirma para nós, ele nos ensina que nós temos que ser como aquele homem que ara a terra. Por exemplo, quando você está dirigindo um carro, você consegue olhar para trás sem os espelhos? Porque pelos espelhos você olha, né? Você está aqui, o teu olho corre no espelho, você vê para trás. No espelho. Mas tira os espelhos do carro. Você consegue dirigir olhando para trás assim? O que vai acontecer? Você vai se arrebentar. Sabe o que o Senhor Jesus usa? Como naquela época não tinha carro, ele usa aquela pessoa que ara a terra. Arar a terra era um animal que colocava um arado atrás dele. Então o cavalo, o jumento, o boi, arando a terra, ele tinha que seguir certinho a via mestre, e a pessoa que estava arando a terra, ele tinha que segurar o arado ali para não sair do trilho certo. E a palavra de Deus fala em Lucas 9:62, Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.
Então Jesus não quer que você olhe para trás. Jesus não quer ver você como uma estátua aí, uma coluna morta. Jesus quer ver vida em você, amém, meu irmão? Olhando para frente. Uma coisa que a pessoa que arava a terra, quando o trigo, quando o milho estava já maiorzinho, então ia se arar. Você imagina a pessoa arando a terra, se ele olha para trás, o arado sai do trilho, arrancava toda a planta. Começava a fazer o quê? Ferir a planta, porque a pessoa desequilibrava o arado. Quantas pessoas, às vezes, queridos, fica dobrando o pescoço para trás, na fé, e faz o quê? Prejudica a sua casa, prejudica a sua família, prejudica irmãos, prejudica, às vezes, colegas de trabalho, atrapalha a conversão das pessoas, né? A pessoa, ela dá um mau testemunho, e ela então fere os princípios, e isso não é bom, isso é prejuízo para o reino de Deus. Nós temos que ser firmes. Deus está dizendo, olhai para mim, não tire os olhos do Senhor, não perca a sua visão, não perca a sua direção. Amém, meu irmão? Você tem que ser firme, não é qualquer coisinha que vai fazer com que você fique olhando para o lado, ou olhando para trás, desistindo do propósito. Irmãos, toma cuidado, o diabo não brinca. O diabo, a primeira coisa que ele faz na vida de um cristão é tirar a visão, é tampar o foco dele. Quantas pessoas Deus chamou, deu para ele a oportunidade, colocou ele em lugar estratégico para ele ser um vaso de bênção, para ele testemunhar, para ele vai trabalhar ali, ele vai ser uma pessoa que pode influenciar outras pessoas, mas ele deixa de honrar o Senhor. Às vezes ele passou num concurso, e ele está super bem, e aí melhorou, está tudo ótimo para ele, está igual a mulher de Ló lá, né? Coração nas riquezas, em tudo aquilo que ela tinha, e ela não conseguiu pegar na mão das filhas e olhar para frente e sair da cidade. Ela, olha minhas coisas. Ela não olhou para o Senhor. E assim terminou a vida dela. E assim as pessoas que põem a mão no arado e ficam olhando para trás, geram prejuízos, geram problemas, né? E isso é complicado, e o diabo não brinca em serviço. O que ele puder levar para o inferno, ele vai levar, porque ele sabe que lá o carneirão vai fritar mesmo. Irmãos, o diabo vai ser torturado no lago de fogo e enxofre. E o que ele puder levar, ele vai levar. Mas para isso, morreu o Filho de Deus para livrar aqueles que crê, aqueles que olham para Ele, aqueles que confiam nele. Queridos irmãos, a Bíblia relata que o Senhor Jesus, na ceia, quando o Evangelho de João lá diz o seguinte, Jesus declara assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O que Jesus está mostrando para nós? Que nós precisamos olhar como os israelitas olhavam
e os israelitas ficavam livres das picadas das serpentes, lá no deserto. Se você quer vencer esse mundo, se você quer vencer as trevas, você quer vencer o diabo, você tem que olhar para Jesus. Você tem que andar com o Senhor. Você não pode ter uma visão presa, como a mulher de Ló fez. Você não pode, você tem que ser livre. Você tem que olhar para o Senhor. Amém, meu irmão? A palavra de Deus, ela é clara. Fala de um homem chamado Sansão. Sansão, em Juízes 16, 21. Sansão era um cara escolhido por Deus. Deus deu a ele uma unção, uma capacidade para ele livrar o povo de Israel. E a unção de Deus vinha sobre ele e ele livrava o povo. Era o escape que Deus tinha dado para aquela geração. Mas o que a Bíblia diz? Sansão brincou com o pecado. Sansão brincou com o pecado. E a Bíblia diz em Juízes 16, 21, que os filisteus prenderam Sansão. Primeira coisa foi prender. Segunda coisa que o diabo faz, além de aprisionar a pessoa, ele tira a visão. O que aconteceu com Sansão? Furou os olhos. Sansão se tornou cego. Cego. E agora ele não via. Cuidado. Não perca a tua visão. Não tire os teus olhos de Deus. Não tire os teus olhos da aliança que Jesus fez com você na cruz. Não tire. Querido irmão, não tire. A primeira coisa que o diabo faz é tirar a visão. Furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam com algemas de bronze e o puseram a girar o moinho na prisão. Então você imagina uma prisão e Sansão cego, sem visão, agora escravo do inimigo, girando o moinho. O diabo não brinca com as pessoas. Cuidado com quem você anda compartilhando a tua visão. Cuidado com quem você coloca a sua cabeça para que a pessoa coloque a mão sobre você. Cuidado. O diabo não brinca. A Bíblia fala, irmãos, que o diabo anda ao derredor de nós, querendo nos tragar. Lá em Pedro, na Epístola de Pedro, diz: o diabo, vosso adversário, anda ao derredor de vós, querendo vos tragar, destruir. Então, o que cumpre a nós fazer? Vigiar. Vigiar. Você tem que liderar a tua vida. Você tem que liderar tuas emoções. Você precisa liderar suas emoções. Amém, meu irmão? Você não vai dirigir a vida dos outros, mas a tua você tem que dirigir. Você está entendendo? Você tem que dirigir a tua vida. Ló dirigiu a dele. As filhas grudadas aqui foi embora, mas a mulher dele, Ló não conseguiu dirigir. Jesus falou: 2 vai estar dormindo na mesma cama. Um será levado, o outro será deixado. 2 vão estar no campo trabalhando. Um será deixado, o outro será levado. Compartilha do mesmo ambiente. Compartilha da mesma mesa.
mas você tem que governar a tua vida. Então, não fica olhando, você que está preocupado com o movimento, blá, 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 meu filho, olhe para Jesus, olha para a palavra, trilhe o caminho da verdade, caminho da vida. Amém, meu irmão? Essa é a palavra do Senhor. Trilhar. Nós estamos aqui num culto da fé. Fé para quê? Fé para servir a Deus. Fé para honrar o Senhor. Fé para lutar até o último momento da vida. Ou Jesus morreu fracassado? Jesus morreu que jeito, irmão? Lutando ou declarando assim: venceram eu. Aqui, estou esgotando sangue aqui. Me venceram. Jesus morreu sim, esmagado, moído. Mas ele morreu assim? Não. Pai, a obra que o Senhor me deu está consumada. Eu trilhei tudo aquilo que o Senhor colocou na minha vida. Ele morreu como um cordeiro preparado, sem mancha, sem pecado. Amém, meu irmão? Declarando: a obra que o Senhor me deu está feita. Em todo tempo, Jesus não desviou do propósito. Deus tem um propósito para a tua vida. E você quer o quê? Quer desistir? Quer ficar olhando blá, blá, blá? Quer ficar olhando o quê? Você quer que o diabo tire os seus olhos, tire a tua visão, te coloca numa prisão? Quer deixar o diabo fazer de você um escravo, como Sansão ficou escravizado? Cuidado, cuidado. Sai do meio dessa impiedade, ambientes malignos. Se comporte, seja um cristão, seja um filho de Deus, seja um servo do Altíssimo. Deus te chamou para isso, irmão. Deus te chamou para isso. O diabo não tem medo de carteirinha, não tem medo de luz, não tem medo de pisca-pisca. O diabo tem medo da espada da palavra de Deus. O diabo tem medo de gente que ora, de gente que consagra a vida, que jejua, que coloca a sua vida no altar, que olha para frente e diz: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Aquele que confia no seu Senhor. Amém, irmãos? Você quer ter vitória? Você quer vencer? Tenha foco. Seja perseverante. Quem não persevera não chega. Quem se embaraça com as coisas dessa vida, fica aí, irmãos, tudo enrolado. Concluindo essa palavra, queridos, que a nossa visão, que os nossos olhos da fé, os olhos da fé, permaneça fielmente no Senhor, fielmente na palavra de Deus. Se você enfrenta lutas, problemas, desafios, não significa que você é uma pessoa derrotada. Os desafios você vai enfrentar lutando. Os desafios você vai enfrentar exercendo a tua fé, até na hora da morte. A vida é de ciclos. Ciclo de criança, ciclo de adolescente, ciclo de jovem, ciclo do casamento, ciclo de pai e filhos, ciclo de avós e velhice. E aí, o céu ou morar com o capeta lá no fogo. Ou nós vivemos a fé, ou não vivemos. Não tem dois caminhos. Não tem duas trilhas. Amém, pessoal?
Essa é a verdade. Concluindo aqui, voltando para o livro do profeta Isaías, o capítulo 40, o versículo 26, nós já vamos orar. Isaías 40, 26, nós somos convidados, olha aí, ó, nós somos convidados, ergam os olhos e olhem para onde, irmãos? Para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E a todas as chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Deus chama as estrelas. Deus chama o brilho das estrelas. Deus chama o brilho do sol. Deus chama o brilho da lua. Deus tem as constelações. Ele é o Senhor. Então, que nessa noite, querido irmão, se você quer renovar a tua fé, renovar a tua vida, renovar a tua aliança com Deus, a tua caminhada, a tua jornada, erga a sua cabeça, erga os seus olhos, olhe para o projeto de Deus. Amém, irmãos? Aqui nós é peregrino, tudo vai passar, tudo vai ficar aí. Eu morei 8 anos do lado do cemitério. No cemitério só tem barulho de plaquinha quando o vento bate assim. Mas até acabou, porque as plaquinhas estão acabando. Hoje é mais colado nos túmulos. Não tem vida lá dentro. Acabou. E gozado, o rico do lado do mendigo lá. A terra come igualzinho os dois. A terra sustentou a vida inteira. E depois a terra fala, agora é a minha hora, né? Consome lá o cadáver. É triste falar isso. Mas o nosso espírito volta para Deus. E aí? Cada um vai receber o seu salário. Eu quero te perguntar, qual é o salário do pecado? A morte, a primeira morte física, e tem outra morte. A morte do esquecimento eterno, que é a segunda morte, que está lá em Apocalipse 21, 8. A Bíblia fala lá, põe aí para nós terminar. Olha lá. Olha aí a lista de coisas aí, ó. Deus está avisando. Amém, pessoal? Deus está avisando. Aí, você quer viver uma vida séria? Nossa, pastor, o senhor está chamando. Mas é isso mesmo. Deus não quer te perder. Amém, querido? Você é importante, Jesus morreu por você. Então, a segunda morte é o esquecimento eterno. Se quer se livrar disso, vida com Jesus. Olhando para o autor e consumador da fé, firmemente. Olhai para mim e sede salvos. Isaías 45, 22. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos orar ao Senhor agora. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Há uma casa preparada, há um céu preparado, há uma mesa preparada, há um lugar seguro para cada um de nós estar. Amém, irmãos? Há um lugar preparado. Jesus disse, vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você quer andar com Jesus? Onde Ele estiver, você vai estar. Essa vida vai passar.
Mas se você andar com Ele aqui de verdade, aonde Ele estiver, você vai estar. Se ouvir a voz de Jesus: vinde benditos de meu Pai, possuí um reino que está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a maior palavra na história da humanidade. Para sempre, irmãos, cantar o hino da vitória ao lado do Senhor, beber a ceia ao lado de Jesus. Vai ter ceia lá. Oh Senhor Jesus, feche os seus olhos agora. O desânimo, o fracasso, a derrota, a tristeza, Jesus venceu tudo na cruz. Nessa noite, erga a tua visão, veja que o teu Senhor é um Senhor que chama as estrelas pelo nome. Ele não vai te abandonar, não vai te deixar. Apenas mantenha a fé, apenas mantenha a visão, mantenha os olhos fixos, fita os olhos nele. Você vai ser vencedor, você vai ser vencedor. Em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor agora. Senhor Deus e Pai, essa noite, diante da Tua palavra, nós não queremos, Pai, que os nossos olhos sejam desviados do propósito. A nossa visão, guarda-nos, ó Pai, livra-nos da tentação, livra-nos das garras do diabo. Em nome de Jesus, não deixa nós entrar em tentação. Livra-nos do mal. Guarda-nos em Teu nome, meu Pai. Guarda, Senhor Jesus, cada um dos Teus filhos que estão aqui. Guarda aqueles que estão em casa, acompanhando esse culto, mesmo sem poder estar aqui, mas está agora vivendo a sua fé, conectado, orando, falando com o Senhor. Visita cada um, meu Pai, aleluia. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, ajuda esse homem, esse irmão, essa irmã, esse jovem. Entra nessa casa com providência e renova a visão, meu Pai. Renova a visão de cada um. Espírito Santo, ajuda cada um de nós. Ah, como o Senhor tirou Ló daquela cidade. Guarda a nossa alma, meu Pai. Não deixa nós virar uma estátua fria, morta, mas que nós sejamos vida, com visão. Como Abraão olhou, viu toda aquela fumaça, mas estava guardado pelo poder do Senhor. Estava longe, Senhor, daquela obra tão maligna. Livra-nos, ó Pai. Guarda-nos. Abençoa a Tua igreja. Senhor, eu oro pelos irmãos que estão buscando cura nessa noite. Senhor, aqueles que estão nessa noite feridos, machucados, enfermos, doentes, que a boa mão do Senhor restaura a saúde do teu filho, a saúde da tua filha. A tua palavra diz que pela fé, se nós dissermos ao monte, ergue-te, ele vai erguer, ele vai sair da frente, ele vai precipitar no mar. Que essa doença saia desse corpo, que essa perturbação saia dessa casa, que essa miséria, esse espírito miserável saia do caminho dessa pessoa, que essa obra de maldição seja quebrada em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos, meu Pai, a Tua bênção, a Tua vitória,
no nome de Jesus. Diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém.